A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso básico em teologia, Admissão para o Mundo. Essa aula também está sendo levada para os nossos alunos do médio, porque por coincidência estão estudando a mesma matéria. Então nós estamos aqui gravando um único vídeo que servirá para as duas matérias, para os dois cursos. E o nosso tema desse mês de junho é pneumatologia, isso mesmo, a doutrina do Espírito Santo. Olha que bonita que ficou aqui na nossa apostila. Você, meu aluno, que já está com a apostila, pode acompanhar aí, nós estamos na página 42. Vamos dar início hoje ao tema sobre o Espírito Santo, a pessoa e obra do Espírito Santo. Para quem não me conhece, meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo e estamos aqui para dar esta aula, para gravar esta aula aos nossos alunos que estudam à distância. Sou professora de Bíblia há mais de 20 anos e sou bacharel em Teologia com pós-graduação em Novo Testamento. Costumo dar minhas aulas de forma simples e básica para que toda pessoa possa compreender. Mas você se deseja se aprofundar, nós temos também muitos outros vídeos, principalmente no meu canal secundário, que é o canal Curiosidades Bíblicas, Crescendo com a Bíblia. Procure aí, você que tiver com curiosidade de conhecer o nosso canal Crescendo com a Bíblia. Lá nós temos alguns estudos mais aprofundados de algumas curiosidades, algumas coisas que são difíceis de interpretar na Palavra de Deus. Eu estou ali no meu canal Crescendo com a Bíblia, trazendo de forma mais detalhada e explicada alguns destes pontos. Vamos começar na aula de hoje, nossa primeira aula de pneumatologia. Se você é meu aluno, já vai deixando o like. Se você não é, mas gostar da aula, também deixa um like. Por favor, compartilhe com quem você sabe que gosta desse tipo de tema. Comente se você quiser, faça pergunta. Se você fizer isso, você estará ajudando o canal a se espalhar para muito mais pessoas. E se você não é inscrito, se inscreva, principalmente se você é meu aluno, hein? Eu não quero saber de aluno meu sem ser inscrito, não. Nós estamos gravando pelo canal da nossa igreja, Admissão para o Mundo, um canal onde nós temos lives dos cultos, das doutrinas, do círculo de oração, temos os podcasts. É um canal muito abençoado, cheio da presença de Deus e de muita palavra de Deus. Vamos começar? Existe muito erro e confusão nos nossos dias tocante à personalidade do Espírito Santo. Estudiosos sinceros, porém equivocados, têm sustentado interpretações incorretas a respeito dessa importante doutrina. Por isso, é essencial para a fé cristã que o ensino bíblico acerca do Espírito Santo seja compreendido à luz das Escrituras e mantido em seu devido equilíbrio. Pode ser que para algumas pessoas ela interprete estudar o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, como algo desnecessário, mas não é. É necessário estudar essa doutrina, sim, de forma equilibrada e dentro da palavra de Deus. O Espírito Santo inspirou as Escrituras Sagradas e continua iluminando a mente dos estudiosos, dos crentes, para que possam compreendê-la. Sua vinda ao mundo foi tão necessária para a salvação da humanidade quanto a vinda do Senhor Jesus Cristo. Sem a atuação do Espírito Santo, a fé torna-se vazia e não existe plena convicção de salvação. Em Romanos 8:9 diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito Santo é tão importante para a nossa salvação, porque é ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo, não haveria convicção de salvação. Vamos definir a doutrina? Geralmente esse tipo de pergunta cai na prova. A palavra pneumatologia é formada por dois vocábulos gregos. Pneuma, que significa vento, respirar, sopro, respiração, sopro, ar, e neste caso significa espírito. Logia, estudo, tratado ou ciência. Assim, a pneumatologia
é o estudo sistemático da pessoa e da obra do Espírito Santo, que foi chamado por Jesus de Consolador. O termo grego pneuma transmite a ideia de algo invisível, imaterial e poderoso, semelhante ao vento. Invisível, imaterial e poderoso, semelhante ao vento. No Antigo Testamento, a palavra hebraica usada era ruach. Ela foi utilizada para se referir ao Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade. A primeira referência sobre ruach, o Espírito de Deus, está em Gênesis 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Qual é a atuação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento? Porque ele está em ambos os testamentos, assim como Cristo, nós estudamos na aula passada, teve a atuação de Cristo no Antigo e tem sua atuação no Novo, com o Espírito Santo é a mesma coisa. No Antigo Testamento, as manifestações do Espírito Santo aconteciam de maneira esporádica, específica e em ocasiões distintas, com um objetivo especial: a libertação do povo de Deus em tempos de crise, em tempos difíceis. Vamos ver alguns exemplos na Palavra de Deus? O lugar onde a gente mais vê esses exemplos é no livro de Juízes. Nós vamos começar com Juízes capítulo 7. Eu vou ler bem rapidinho porque são apenas um versículo em cada um, então vai dar para a gente ler de forma bem rápida. Juízes capítulo 7 e o versículo é 12. Eu quero que você também acompanhe aí na sua Bíblia. Juízes capítulo 7, versículo 12 diz assim: E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como areia criar na praia do mar. E aqui ele está falando sobre a mensagem que Deus dá a Gideão. Juízes 7, 12, falando sobre os 300 de Gideão. E aí onde Deus dá um sonho para um daqueles homens, mostrando que era a espada de Gideão que estava ali pairando e que eles haviam sido entregues nas mãos de Gideão. E o Gideão é um destes homens que foram cheios do Espírito Santo para defender Israel. Vamos agora para Juízes 11, versículo 29. Juízes 11 e o versículo é o 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, o qual atravessou por Gileade e Manassés, passando por Mispar de Gileade, e de Mispar de Gileade chegou até os filhos de Amon. Veja que o Espírito de Deus vinha em ocasiões específicas dentro da necessidade que o povo estava tendo. Agora, Juízes 14, 19. Então, o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos asquelonitas e matou deles 30 homens. Perdão que eu bati aqui com o meu pé. Agora sim. E matou deles 30 homens, e tomou as suas roupas e deu as peças de roupas aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. Aqui já é a história de Gideão, mas veja que Gideão não, de Sansão. Veja que Sansão, quando ele possuía aquela força, era quando o Espírito de Deus vinha sobre ele. Agora, o 15, versículo 14, ainda de Juízes, diz assim: E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém, o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele,
e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, que se queimaram no fogo, e as suas armaduras se desfizeram em suas mãos. Amarraduras se desfizeram em suas mãos. Aqui novamente mostra Sansão. Quando o Espírito de Deus vinha sobre ele de forma poderosa, ele era possuído por uma grande força. Nestes textos, o Espírito Santo vinha sobre determinadas pessoas para fortalecê-las e conduzi-las em momentos de crise e libertação do povo de Deus. Já no Novo Testamento, o Espírito Santo veio para fazer morada nos corações dos cristãos e enchê-los do seu poder, conforme Jesus havia predito. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da Verdade. Isso está em João 14, 16 e 17. Vamos ver agora sobre a natureza do Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Com respeito à sua natureza, ele é uma pessoa ou apenas uma força ou poder? As Escrituras ensinam claramente que o Espírito Santo é Deus, pois possui natureza divina. Ele é identificado como a terceira pessoa da Trindade, sendo igual ao Pai e ao Filho. Em Mateus 28:19, Jesus declarou: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Viu como ele igualou as três pessoas? Além disso, em 1 Coríntios 2:11, está escrito assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Esse texto evidencia a natureza divina do Espírito Santo e a sua perfeita comunhão com Deus. Os aspectos chaves da natureza do Espírito Santo são: pessoa divina. O Espírito Santo possui atributos de personalidade, demonstrando claramente que ele não é apenas uma força impessoal, mas uma pessoa divina com inteligência, vontade e emoções, podendo ser entristecido. Então, uma força, um poder, não tem sentimentos, emoções, mas o Espírito Santo tem. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Isso está em 2 Coríntios 10, do versículo 10 ao 11. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Em 1 Coríntios 12:11 está escrito: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Veja que ele reparte os dons, aqui ele está falando sobre os dons da forma como ele quer. Significa que ele tem vontade própria. Em Efésios 4:30, nós lemos: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ou seja, o Espírito de Deus, ele possui sentimentos. Isso demonstra que o Espírito Santo possui sentimentos e se relaciona pessoalmente com os cristãos. Não é uma força ativa, não é apenas algo imaterial, como inanimado, como um vento, um ar, um sopro. Lembra que nós falamos logo aquela no início. Essa palavra espírito é usado para mostrar algo que não possui corpo, é incorpóreo, é invisível, porém é poderoso como o vento.
A deidade, o Espírito Santo é coeterno, divino e consubstancial ao Pai e ao Filho. Vou colocar aqui no grupo de vocês para que vocês façam uma pesquisa do Concílio de Constantinopla, que é o concílio que fala sobre a deidade do Espírito Santo. Atuação como consolador e guia. Jesus chamou o Espírito Santo de outro consolador, que guia os cristãos à verdade, convence o mundo do pecado e intercede por nós. Em João 14,16, Jesus afirmou: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre." Santificador e doador de vida. O Espírito Santo atua na regeneração do ser humano, produzindo frutos, que está formando o caráter do cristão e capacitando os servos de Deus com dons espirituais. Então veja, ele não só produz frutos no ser humano, que o ajuda a santificar-se, a melhorar o seu caráter, a formar seu caráter cristão, como ele ainda capacita este homem com dons espirituais para que ele possa trabalhar na obra do Senhor. Sondador de Deus, aquele que sonda, que conhece. O Espírito Santo conhece profundamente os pensamentos de Deus e os revela aos homens. Ele é a presença ativa de Deus no mundo e habita no interior de cada crente, garantindo a continuidade da obra da salvação iniciada por Jesus Cristo. Então ele é aquela pessoa que deu continuidade à obra salvífica de Cristo. Eu gosto muito da palavra consolador, e quando Jesus usa o termo outro consolador, mostrando que o Espírito Santo é alguém como ele. Seria o mesmo que eu dissesse para vocês: hoje eu não vou dar aula, mas eu vou enviar para vocês outro professor. O que eu quero dizer? Que é alguém semelhante a mim. Vamos ver os atributos do Espírito Santo? Os atributos divinos são as qualidades, características e perfeições essenciais que revelam a natureza, o caráter e o agir de Deus nas Escrituras Sagradas. Esses atributos definem quem Deus é. É através dos atributos, que são as qualidades, as características e as perfeições essenciais da natureza divina, que revelam quem é o Espírito Santo. Esses atributos que revelam a natureza divina estão no Espírito Santo, o que mostra que ele é Deus. Eles são divididos em duas categorias: atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Os incomunicáveis pertencem exclusivamente a Deus, como a onipotência, um exemplo. E os atributos comunicáveis são atributos refletidos no ser humano, como o amor, por exemplo. O estudo dos atributos divinos é fundamental para o conhecimento de Deus e para a verdadeira adoração. Os atributos do Espírito Santo são perfeições inseparáveis de sua natureza divina e revelam seu caráter e sua atuação. As Escrituras mostram claramente os atributos da divindade do Espírito Santo. Onipotência está em Zacarias 4:6, Romanos 15:19. Não vai dar tempo a gente ficar lendo, mas eu quero que você que está aí com a sua apostila, que você vá em cada um desses versículos e os pesquise. A onipresença, Salmo 139, do 7 ao 8, esse é bem mais conhecido, que é o Salmo muito famoso: para onde me irei do teu espírito, para onde fugirei da tua face, né? Se subirá aos céus, lá tu estás, mas também se eu descer ao mais profundo abismo, também o Senhor estará lá. Onisciência, 1 Coríntios 2, do 10 ao 11, eterno, Hebreus 9, 14, é criador,
é verdade, é o Senhor da igreja, é chamado de Yahvé ou Jeová, isso está em Juízes, também dá vida eterna, Gálatas 6, hoje, 6, 8, é santificador dos fiéis, Romanos 15, 16, habita nos fiéis, João 14, 17, e muitos outros textos que aqui estão. Eu quero que você leia um por um. E, por favor, se ficar com dúvida, se quiser comentar alguma coisa, estamos à disposição. Agora vamos ver a personalidade do Espírito Santo. Historicamente, grupos como os arianos e os sabelianos consideravam o Espírito Santo apenas uma força procedente de Deus. Contudo, essas doutrinas foram consideradas heréticas pela igreja. Eu sei que tem pessoas que às vezes misturam um pouco, acreditando que estes homens eram quem estava com a razão e que foi Constantino que foi lá e inventou e criou essas coisas. Mas se você se aprofundar bem e estudar direitinho em lugares, em fontes que sejam confiáveis, não fontes, né, que são fãs do Código da Vinci, vamos colocar assim, você vai entender que não foi assim como uns ou outros costumam dizer. Na verdade, estes homens, como os arianos, os sabelianos, eles até tentaram resolver esse dilema e de uma maneira, de alguma forma, e para eles isso fazia sentido. Mas para o contexto geral bíblico, se eu acreditar nisso, eu estou colocando em risco a minha salvação. Não crendo que o Espírito Santo seja Deus ou que o Espírito Santo seja uma pessoa, mas uma força. Quando atribuímos personalidade ao Espírito Santo, compreendemos que ele não é apenas uma força ou influência divina, mas um ser pessoal e inteligente, possuidor de vontade própria. Muitas pessoas confundem personalidade com corpo físico. Entretanto, ser uma pessoa não significa necessariamente possuir um corpo material. O Espírito Santo é pessoa porque possui atributos pessoais e realiza ações próprias de um ser pessoal. As Escrituras apresentam diversas evidências da personalidade do Espírito Santo. Viu como dá para confundir? Porque o Espírito Santo não possui um corpo, então eles não acreditam que ele seja uma pessoa. Mas o que faz um ser pessoal são os atributos pessoais que ela tem. São as ações próprias de um ser pessoal. Atribuições pessoais ao Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo fala. Em Apocalipse 2:7 nós lemos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Outras referências importantes estão em Mateus 10:20, Atos 8:39, Atos 10:19 ao 20 e Atos 13:2. Atos dos Apóstolos deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque é o lugar onde mais tem atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo sonda as profundezas de Deus. Em 1 Coríntios 2:10 está escrito: o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito Santo ensina. Jesus declarou em João 14:26: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas. Outras referências é Lucas 12:12 e 1 Coríntios 2:13. O Espírito Santo conduz e guia. Em João 16:13 nós lemos: quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Outra referência importante é Romanos 8:14. O Espírito Santo intercede. Em Romanos 8, do 26 ao 27 está escrito: o mesmo Espírito intercede por nós. O Espírito Santo auxilia os crentes em suas fraquezas espirituais. O Espírito Santo distribui dons. Em 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, aprendemos que os dons espirituais são concedidos pelo Espírito Santo conforme a sua própria vontade. O Espírito Santo chama homens para a obra de Deus. Em Atos 13:2 nós lemos:
separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que tenho chamado. Outra referência importante é Atos 20, 28, e aqui quem está falando para separar é o Espírito Santo. O Espírito Santo se entristece. Em Efésios 4,30 nós lemos: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Esta passagem demonstra que o Espírito Santo possui emoções. E isso é muito importante. O Espírito Santo dá ordens. Em Atos 16, do 6 ao 7, está escrito: tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, aí eu peguei só essa primeira parte, mas se você quiser, leia o texto, Atos 16, do 6 ao 7, que mostra a intenção de Paulo de pregar o evangelho na Ásia, mas o Espírito Santo não permitiu. O Espírito Santo dirige e orienta a obra missionária. O Espírito Santo pode ser resistido. Em Atos 7,51 lemos: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Outras referências importantes são Hebreus 3, do 7 ao 8, Atos 5, 3 e Mateus 12, do 31 ao 32. O Espírito Santo fortalece a igreja. Em Atos 9, 31 lemos: e no conforto do Espírito Santo crescia em número. O Espírito Santo fortalece espiritualmente a igreja de Cristo. O Espírito Santo testifica a filiação divina. Em Romanos 8,16 está escrito: porque o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui é Espírito com letra maiúscula, testificando com o Espírito com letra minúscula, que é o Espírito humano. Quando estivermos estudando antropologia, vou explicar direitinho sobre a diferença entre o Espírito do homem e o Espírito de Deus. O Espírito Santo concede sabedoria. Em Lucas 12, do 11 ao 12, Jesus declarou: porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. O Espírito Santo concede direção e sabedoria aos servos de Deus diante das dificuldades e desafios. Olha que coisa mais linda, hein? Eu vou ler agora só mais um pouquinho, que é a respeito dos nomes do Espírito Santo. Eu vou dar só essa introdução, deixa eu ver se eu continuo, porque é um pouco mais longo. Só essa primeira parte aqui, e aí na próxima aula a gente entra se aprofundando um pouquinho mais sobre os nomes do Espírito Santo na Bíblia. O nome é algo atribuído a uma pessoa. O nome atribuído a uma pessoa é um dos principais direitos ligados à personalidade. Em nossa sociedade, o nome funciona como uma marca distintiva, identificando cada indivíduo no seu meio em que vive. Ele representa uma das expressões mais importantes da personalidade do espírito, da personalidade humana. Para os judeus, os nomes possuíam um significado ainda mais profundo. Os nomes revelavam aspectos do caráter, dos atributos e da natureza divina. Portanto, não eram apenas simples designações, mas revelações da pessoa e das obras de Deus. Esse mesmo esse mesmo princípio se aplica aos nomes atribuídos ao Espírito Santo. Os diversos nomes apresentados nas Escrituras revelam aspectos importantes da sua natureza, do seu caráter e da sua obra e atuação. Em algumas passagens, seus nomes enfatizam sua personalidade, sua santidade, como Espírito Santo. Em outras destacam sua atuação e poder, como Espírito da Verdade. E em nenhum momento o Espírito Santo é apresentado como uma força impessoal ou despersonalizada. As Escrituras apresentam diferentes referências ao Espírito Santo, revelando os diversos aspectos divinos de sua pessoa e obra. Por isso, é importante observar atentamente cada revelação bíblica acerca do Espírito Santo. Eu vou encerrar com essa última parte porque é bem interessante. O nome revela a sua natureza divina.
O nome Espírito Santo aparece apenas 3 vezes no Antigo Testamento. Você sabia disso? Olha que interessante. Se você não sabia, comente. Se você também já sabia, comente também. Está em Salmos 51:11, Isaías 63:10 e também no versículo 11. Já, vamos ler? Como são só apenas 3 versículos, no Novo Testamento já é diferente. Vamos ler rapidamente Salmos 51:11. Isso eu estou me referindo ao termo Espírito Santo, ao nome Espírito Santo. Espírito de Deus, Espírito do Senhor, aparece diversas vezes no Antigo Testamento, mas Espírito Santo, como no Novo, apenas em 3 lugares. Salmos 51, versículo 11, que diz assim: Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha que coisa mais linda, não é? Agora sim, Isaías 63. São 2 versículos de Isaías, onde apresenta também o nome Espírito Santo. Isaías 63, 10 e 11. Porém, eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia, se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo: Onde está agora o que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Que lindo, não é? Então, nesses 3 lugares é onde o Espírito Santo é chamado dessa maneira. Já no Novo Testamento, o nome Espírito Santo aparece aproximadamente 84 vezes, demonstrando sua plena atuação na igreja e na vida dos cristãos. Seu nome revela claramente sua divindade. Em Atos 5, do 3 ao 4, o Espírito Santo é identificado como Deus. E em Atos 5, exatamente nesse lugar, Atos 5, do 3 ao 4, o Espírito Santo é identificado como Deus. Vamos dar uma olhadinha aqui e aí nós encerramos a aula de hoje com esse versículo bíblico sobre a pessoa do Espírito Santo. Atos 5, 3 e 4 diz assim: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E aqui nós vemos a própria palavra de Deus dizendo de forma muito clara que o Espírito Santo não é uma força ativa, não é apenas um poder, mas é um ser pessoal, o qual você pode entristecer, o qual você pode mentir. Veja que é o que acontece aqui. Não mentistes ao homem, mas mentistes a Deus. E por que Satanás encheu seu coração? Para mentir ao Espírito Santo. Não mentistes ao homem, mas mentistes a Deus. E ali mostra perfeitamente essa unidade que existe das 3 pessoas divinas, na sua divindade. Por isso que o Deus é apenas um: Pai, Filho e Espírito Santo. Que bom que você está comigo. Se você tiver gostado, dê um like. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você quer passar esse estudo para mais alguém, compartilhe. Comente se você tem dúvida, se alguma coisa você não concordou, não entendeu. Por favor, ajude o nosso canal a crescer para a glória do nome de Deus. Até a próxima aula.